Dizem para não deixar o trabalho te definir. Mas quando você é uma mulher divorciada na casa dos 40, criando gêmeos e tentando se reerguer após perder tudo, não parece tanto uma questão de autoidentidade, mas sim uma luta pela sobrevivência. Eu sou Isabela Souza, tenho 42 anos. E até os últimos 5 dias, eu era arquiteta líder de inovação na Vanguard North, uma consultoria de tecnologia no Rio de Janeiro que adorava se autodenominar visionária. O que eles não gostavam era de dar o devido crédito onde era merecido. Eu fui a arquiteta da proposta que garantiu o acordo de 22 milhões de dólares com a Deroche, a maior parceria na história deles. Mas, se você verificar os registros, não encontrará meu nome associado a ela. São apenas negócios, disse meu chefe, Ricardo Oliveira, estendendo meus papéis de rescisão como se fossem uma conta de bar. Estamos passando por uma reestruturação, nada pessoal, mas para mim, soou como se tivessem me estripado. O ar na sala cheirava a limpador cítrico e traição corporativa. A neve do lado de fora batia silenciosamente no vidro, e apenas o zumbido monótono do aquecedor quebrava o silêncio que se seguiu às suas palavras. Sentei-me, quase paralisada, incapaz de me mover. Após 6 anos dedicados à estratégia, noites em claro, aniversários perdidos e resolução de problemas que até os executivos tinham medo de tocar, eu estava sendo simplesmente apagada da existência da empresa. Sinto muito, Isabela, disse Ricardo, sem desviar o olhar de seu Rolex. Precisamos de novas perspectivas. Não, ele precisa de um bode expiatório e uma folha limpa para reivindicar meu trabalho, pensei. Levantando-me lentamente, permaneci com uma expressão impenetrável. Ele esperava, obviamente antecipando uma explosão histérica, mas eu não tinha mais emoções para ele. Sem lágrimas, sem raiva. Obrigada pela consideração, respondi secamente. Não perguntei por que meu nome havia desaparecido da proposta da Deroche. Eu já sabia a resposta. Afinal, apenas 3 semanas antes, eu pessoalmente havia finalizado aquela apresentação. Modelos de dados, avaliações de risco, cada linha da direção estratégica, tudo era meu trabalho. Na véspera da minha apresentação do projeto, vi a versão dele na mesa de Ricardo. Meu nome havia desaparecido. É apenas uma formalidade, ele disse na época, dispensando-me com um gesto. Você será reconhecida internamente. Eu não discuti. Deveria ter discutido, é claro, mas ele não podia imaginar. Eu já tinha uma cópia do plano estratégico real, com carimbo de data-hora, enviada para mim mesma, por precaução. E agora, como uma criminosa, eu estava sendo escoltada para fora do escritório por algum garoto do RH. Mal reconheci minhas coisas. Fotos emolduradas, alguns cadernos, uma caneca de café com a inscrição Ela constrói, ela lidera, tudo amontoado em uma caixa de papelão. Meu crachá já não funcionava. A caminhada até o estacionamento pareceu insuportavelmente longa. Entrei no meu Subaru, o frio do volante perfurando meus dedos. Eu não chorei. Não conseguia. Meu peito estava tão apertado que nenhuma lágrima conseguiria escapar. Não era só sobre ser demitida. Era sobre ter entregado a Ricardo Oliveira meu melhor projeto em uma bandeja de prata. E eu fui melhor que isso. Essa era a ferida mais profunda. No caminho para casa, pelas ruas enlameadas, os limpadores de para-brisa travavam uma batalha inglória contra o gelo. Meus pensamentos voavam para Mateus e Manuela, meus gêmeos, para as mensalidades da faculdade que se acumulavam, para a fatura do ortodontista que teimava em ignorar. Eu me via preparando apresentações impecáveis para clientes enquanto aquecia jantares congelados, trocando histórias para dormir por relatórios analíticos exaustivos. Lembro-me de Ricardo, com aquele sorriso debochado, sentenciando: você é esperta, Isabela, mas lhe falta o instinto de um predador. Ele estava redondamente enganado. Naquela noite, enquanto a neve pintava de branco as janelas do meu apartamento em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, abri meu laptop pessoal. Adentrei meu arquivo criptografado, um segredo impenetrável para qualquer um na Vanguard North. Ali estava tudo: rascunhos meticulosos, registros detalhados de alterações, metadados reveladores, incluindo o mapa mental original, batizado de modelo de expansão preditiva da Deroche. Eu não havia guardado tudo aquilo por vingança, não. Eu o fiz por acreditar na importância de proteger o que eu mesma havia construído, com tanto suor e dedicação. Ricardo nem imaginava que a nova CEO da Deroche, Fernanda Lima, a mesma que eu ajudei a lançar seu primeiro produto em 2015. Ela me disse uma vez: os construtores sempre são enterrados, mas não quando eu estou envolvida. Ela não me devia nada, mas eu devia a mim mesma pelo menos tentar.
O nome dela ainda estava salvo nos meus contatos. Cliquei em escrever. Assunto: a verdadeira autora da sua proposta. O e-mail começava com: talvez você não se lembre de mim, mas... Hesitei por um momento e então cliquei em enviar. E naquele momento, tudo mudou. Pelo menos, eu não desapareceria sem deixar rastros, como eles esperavam. Passei a noite em claro, olhando para o teto, onde as luzes da rua desenhavam sombras bizarras. Da sala, vinha o respirar calmo de Mateus. Ele adormeceu à espera que eu me juntasse a ele para jantar. Ainda não contei aos gêmeos. Não queria até ter algo concreto. Até saber para que lado a Terra iria girar. Às 7h02, meu celular vibrou. Isabela, claro que me lembro de você. Ainda uso o modelo de segmentação que você desenvolveu para nossa rodada de financiamento Série A. Obrigada por entrar em contato. Vamos conversar. Tenho perguntas e uma proposta que pode te interessar, Fernanda. Saltei da cama com tanta força que quase derrubei meu café. Não era apenas uma resposta educada. Fernanda é uma estrela em ascensão no mundo da tecnologia. E lá estava ela, a recém-nomeada CEO da Derotec, conhecida por sua honestidade inabalável, precisão e total aversão a jogos de bastidores. Liguei para ela no mesmo dia. Sua assistente me transferiu instantaneamente. Isabela, a voz de Fernanda era calma, mas focada, como um raio laser. Analisei os documentos que você me enviou. Houve uma pausa. Prendi a respiração. E estou furiosa. Tentei manter minha voz firme. Eu só queria que você soubesse. A pessoa que apresentou a proposta não é a autora. Essa pessoa sou eu. Claro que era você, respondeu ela, sem hesitação. Reconheci seu estilo imediatamente. Muito claro, muito complexo para ser de Ricardo. Ela me bombardeou com perguntas sobre sensibilidade à receita, prazos de implementação, níveis de risco. Eu não hesitei. Não precisei de anotações. Era meu trabalho. Cada linha, cada modelo, cada gráfico, tudo era minha criação. E então, ela disse, estou rescindindo o contrato com a Vanguard North. Imediatamente. Meu coração disparou no peito. Você, o quê? Não faço negócios com ladrões, cortou ela. E então, suavizando o tom, acrescentou, mas não acredito que um trabalho genial deva ser desperdiçado. Ela fez uma pausa e continuou, estamos lançando uma nova divisão. E quero que você a lidere. Sócia e CEO, o cargo é seu, se você aceitar. Pesquei, incrédula. Você sempre teve talento para criar, Isabela. Agora você tem a chance de se provar como líder. E se você estiver pronta para ver o que acontece quando os subestimados finalmente assumem o controle, inscreva-se. Você não vai querer perder o próximo capítulo desta história. Eu posso te oferecer isso, disse Fernanda. Mas preciso de uma resposta o mais rápido possível. Quero começar imediatamente. Hesitei, olhando para o horizonte do Rio de Janeiro da janela do meu apartamento. Eu, CEO? Preciso pensar sobre isso, murmurei, embora meu coração já tivesse tomado a decisão. Entendo, respondeu ela, mas não demore muito. Você merece mais do que ser uma nota de rodapé na história de outra pessoa. A linha ficou em silêncio, e eu fiquei ali, paralisada, apertando o telefone na mão. CEO. Depois de tantos anos, lembrei de cada noite passada aprimorando a visão de outra pessoa. Quantas vezes minhas ideias foram apresentadas como contribuições da equipe, as palavras de Ricardo antes da minha demissão. Este é o mundo real. Talvez seja. Até que alguém como eu decida que não será mais assim. Naquela noite, sentei-me na cama ao lado de Manuela, enrolada em um moletom enorme, seus olhos arregalados e cheios de perguntas. Você foi demitida? Perguntou ela quase em um sussurro. Sim, respondi, acariciando suavemente seus cabelos. Mas está tudo bem. Talvez haja algo melhor por vir. Você está com medo? Perguntou ela. Sim, respondi honestamente. Mas também estou pronta. Na manhã seguinte, liguei para Fernanda. Eu aceito. Excelente, respondeu ela com uma voz confiante. Seu novo cargo é CEO da Vera Strategies. Já cuidei de todas as formalidades. 2 horas depois, a notícia estampava todas as manchetes. Derotec rescinde contrato com a Vanguard por questões éticas. Fontes relatam que a empresa foi pega de surpresa.
Não pude deixar de sorrir. Imaginei a cara de Ricardo ao ler a manchete. Mas não parou por aí. No dia seguinte, sua assistente enviou um e-mail para Derotec, tentando desesperadamente marcar uma reunião para avaliar os danos. Fernanda simplesmente o encaminhou para mim. Ele quer falar com o CEO. Sua vez. Então, quando a ligação finalmente chegou, e ouvi a voz tensa e perturbada de Ricardo, endireitei-me, respirei fundo e disse: aqui é Isabela Souza. Você está falando com a nova CEO. Houve uma pausa, depois uma respiração superficial. Eu não esperava você, gaguejou ele. Imagino, respondi, mantendo um tom uniforme. Você estava tentando entrar em contato com o CEO da Vera Strategies. Essa pessoa sou eu. Do outro lado da linha, um som abafado, quase um engasgo, como se o chão lhe tivesse fugido dos pés. Isabela, isso deve ser um terrível mal-entendido. Juro que não fazia ideia de que existia qualquer atrito entre você e a Vanguard. Se eu soubesse que você ainda estava envolvida, teria agido de maneira completamente diferente. Prolonguei o silêncio, saboreando cada segundo. Não sabia, repeti, cada palavra carregada de sarcasmo. Você retirou meu nome da proposta da Derotec. Apresentou meu trabalho como se fosse seu e, para completar, me demitiu. E, claro, você não fazia ideia de que havia um problema. O tom dele endureceu, assumindo uma postura defensiva. O conselho estava nos pressionando. Precisávamos cortar custos. Você sabe como é. E, com uma sinceridade cortante, acrescentou: você é uma arquiteta brilhante, Isabela, mas nunca teve perfil para liderança. As palavras me atingiram com uma força inesperada, não porque eu acreditasse nelas, mas porque já as tinha ouvido antes. Asterisco tão reservada, tão analítica, tão focada, sempre demais, e ao mesmo tempo, nunca o suficiente. Asterisco a velha cantilena ecoava em minha mente, acompanhada de um aperto familiar no peito. Você está cometendo um erro, insistiu ele, não apenas indo embora. Você está queimando pontes. Pense no futuro. Pense nos seus filhos. Naquele momento, algo em mim se quebrou. Não ouse mencionar meus filhos, pronunciei com uma voz fria e controlada. E eu não estou queimando pontes. Estou construindo-as. Uma longa pausa, seguida de um suspiro. Você era diferente. Você era grata. Essa palavra, grata. Como se tudo que eu tivesse conquistado fosse esmola. Eu não era grata. Eu era dedicada. Mas isso acabou no momento em que você me tornou descartável. E Ricardo, não sou eu quem deve se preocupar com o futuro. Você, sim. Desliguei o telefone. Mais tarde naquele dia, encontrei Fernanda em seu escritório no centro da cidade. Paredes de vidro, linhas limpas, vista para um Rio de Janeiro coberto de neve. Mas não foi o espaço que me impressionou, e sim a energia. As pessoas não estavam apenas presentes, elas faziam parte daquele lugar. Assim como eu. Havia vida ali. Você foi simplesmente magnífica, disse Fernanda quando contei sobre a conversa com Ricardo. Mas esteja preparada, gente como ele não desaparece sem deixar rastros. E ela estava certa. Na quinta-feira, os rumores começaram a surgir. Primeiro no LinkedIn, depois pelo Slack e canais internos, onde ainda tinha amigos. Ricardo já estava a todo vapor, inventando uma nova história. Que eu havia saído da Vanguard North por vontade própria. Que eu estava apresentando baixo desempenho. Que eu era amargurada, desequilibrada, difícil de lidar. Era tão familiar, tão cansativo, tão previsível. Ao entardecer, resgatei todos os meus arquivos. E-mails, avaliações de desempenho, registros de projetos. Por 6 anos, silenciosamente documentei cada etapa, cada tarefa concluída, cada momento em que minhas ações trouxeram valor. Não porque achava que precisaria, mas porque sou o tipo de mulher que sempre guarda os comprovantes. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de Raquel, uma ex-colega. Isabela, não sei se você viu o que estão dizendo, mas estou do seu lado. Nós todos sabemos a verdade. Se você precisar de um depoimento, estou disposta a testemunhar. Ela não foi a única. Durante o fim de semana, recebi mais de uma dúzia de mensagens de ex-colegas. Alguns ainda trabalhavam na Vanguard. Outros haviam saído há muito tempo, carregando suas próprias cicatrizes de batalha, créditos roubados, promoções usurpadas, ideias rejeitadas. Você foi a primeira a sair, escreveu Raquel. Mas agora que você se foi,
alguns de nós estão prontos. Ao cair da noite de domingo, eu não tinha apenas apoio. Eu tinha provas. Capturas de tela, trocas de mensagens no Slack, memorandos editados, sussurros se transformando em tempestade. E, o mais importante, eu não precisei usar nada disso, porque o conselho da Vanguard já estava tremendo. Na manhã de segunda-feira, uma atualização urgente apareceu no site para investidores. O contrato com a Deroche havia sido rescindido. As projeções de receita foram reduzidas. O preço das ações caiu 6% ao meio-dia. E então veio o e-mail que eu menos esperava. Isabela, isso não é oficial, mas o conselho iniciou uma investigação interna sobre a conduta da liderança. A conversa sobre uma mudança de comando. Você não apenas se demitiu. Você expôs o que todos nós preferíamos manter enterrado. A mensagem anônima cintilava na tela do meu laptop, e eu a reli obsessivamente, como se cada vez pudesse extrair um novo significado. Minhas mãos, antes trêmulas, agora se firmavam em torno da caneca. Ricardo me alertara que eu estava cometendo um erro monumental, mas a verdade é que permanecer leal por tanto tempo já era o verdadeiro erro. Nos dias que se seguiram, os sussurros se transformaram em gritos estampados nas manchetes. Gigante da consultoria tecnológica perde cliente-chave em meio a escândalo explosivo. Vanguard North cambaleia após êxodo na liderança. De casa, com o aroma do café preenchendo o ar, eu testemunhava o desenrolar do caos. Notificações frenéticas inundavam meu celular, uma torrente de atualizações, mensagens diretas e alertas de notícias. Cada ping soava como um pequeno triunfo. Não por vingança, longe disso, mas porque a verdade, aquela mesma verdade que tentaram desesperadamente sufocar, finalmente emergia à luz. Na Vermar Strategies, o ritmo era frenético, pulsante com energia. Fernanda e eu estávamos reunindo uma equipe de mentes brilhantes, afiadas como navalhas e guiadas por uma bússola moral inabalável. Alguns deles saíram da Vanguard North logo depois de mim. Outros vieram através da rede de Fernanda. Mas todos eles tinham algo em comum. Eles estavam prontos para construir algo melhor, mais limpo, mais inteligente. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava incorporando a visão de outra pessoa. Eu mesma estava desenvolvendo o projeto. E ainda assim, uma parte de mim permanecia em alerta. Ricardo não era do tipo que desaparece silenciosamente. Naquela sexta-feira, minha advogada, Camila Albuquerque, ligou. Você não vai gostar disso, ela constatou secamente. Manda, eu disse, já me preparando para o pior. A Vanguard entrou com uma ação. Eles estão acusando você de usar informações confidenciais para atrair seus clientes e criar sua empresa. Não era engraçado, mas totalmente previsível. Você quer dizer o cliente para quem eu desenvolvi a estratégia, criei o modelo de crescimento, com quem eu estava em contato antes mesmo de entrar na Vanguard? Eu questionei com sarcasmo. Camila bufou. Exatamente. É uma tática de intimidação. Eles querem que você entre em pânico ou, melhor ainda, desista. Que tentem, respondi, sentindo a determinação ferver dentro de mim. Documentamos cada passo, ela confirmou, seus olhos brilhando com justa indignação. E não estamos apenas nos defendendo. Estamos entrando com uma contra-ação. Difamação, demissão ilegal, deturpação dos fatos, e sim, já temos depoimentos assinados e autenticados. Recostei-me na cadeira, fixando o olhar no horizonte do Rio de Janeiro pela janela. Apenas um mês antes, eu mal conseguia pagar as contas. E agora eu estava restaurando meu bom nome e reescrevendo o final da minha história. Mas o que mais me impressionou não foi a velocidade com que tudo aconteceu, mas quantas pessoas ficaram do meu lado. Como o Tiago, o principal estrategista que eu mentorei quando trabalhava na Vanguard North. Ele me escreveu tarde da noite. Isabela, fiquei em silêncio por muito tempo. Eu sabia o que Ricardo estava fazendo. Todos nós sabíamos. Você era o motor de cada estratégia de sucesso. E nós apenas assistíamos ele reivindicando seu trabalho. Estou anexando uma planilha mostrando quando seu nome foi removido dos relatórios internos. Cada edição, cada versão. Use isso se precisar. Havia um apoio genuíno em suas palavras, e senti uma onda de gratidão. E então Beatriz apareceu, ex-representante do RH, que havia se demitido 6 meses antes de mim. Ricardo nos fez alterar suas avaliações de desempenho no trimestre anterior à sua demissão, ela escreveu. Você foi avaliada como superando as expectativas. Eles mudaram para atende.
Eles estavam preparando o terreno. Mesmo que eu suspeitasse disso, ver a confirmação ainda doía. Não porque eu acreditava em suas mentiras, mas porque eles eram tão determinados. Eles não apenas me demitiram. Eles me apagaram. Mas agora, passo a passo, eu estava recuperando o que eles tentaram enterrar. Camila não perdeu tempo. Em poucos dias, ela apresentou nossa resposta legal, repleta de capturas de tela, rascunhos originais de propostas, cadeias de e-mail arquivadas com Fernanda e depoimentos juramentados de 5 ex-colegas. O processo foi retirado em 48 horas. Sem explicações, sem desculpas, apenas silêncio agora. E esse silêncio foi a confissão de culpa mais clara. Na semana seguinte, Fernanda e eu apresentamos nossos argumentos formais a um grupo de investidores focados no impacto social. Nossa apresentação era ridiculamente simples. Uma empresa estratégica liderada por mulheres, com uma ética inabalável, focada em criar sucesso sustentável, em vez de apenas relatórios trimestrais chamativos. Havia uma tensão no ar. No final da noite, fechamos 2 contratos. Enquanto descia no elevador, senti uma onda de orgulho, alívio e uma tristeza silenciosa. Por tantos anos, esperei permissão para liderar. Antes, eu pensava que o sistema era inabalável. Mas a verdade é que são as pessoas que fazem o trabalho que mantêm tudo funcionando. E quando eles vão embora, a estrutura começa a desmoronar. Naquela noite, peguei Manuela na escola. Ela pulou no carro com um sorriso, aquele sorriso largo e despreocupado. Como foi seu dia? Eu perguntei. Minha professora perguntou. Quem nos inspira? Ela respondeu. Eu disse que era você. Olhei para ela e senti um nó na garganta. Por que eu? Porque você não deixou que eles aparassem, ela disse orgulhosamente. E agora você é a chefe. Um sorriso brincou em meus lábios, mas meus olhos arderam traiçoeiramente. Não só porque Manuela testemunhou meu triunfo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu verdadeiro eu. No final do mês, a Vermar Strategies já estava fazendo barulho. Nós fechamos oficialmente contratos com 2 grandes clientes, um dos quais era um concorrente direto da Vanguard North. A ironia não passou despercebida por mim. Aquela mesma empresa que outrora declarou que eu não tinha a faísca da liderança agora rastejava na minha esteira. Eu, por outro lado, cheia de confiança, dirigia com clareza e autoridade sessões estratégicas com líderes da lista Fortune 500. Mas não era mais vingança. Era uma recuperação de posições perdidas e uma redefinição do que pode ser um líder, livre das amarras do ego e da sede de controle. E ainda assim, algo estremeceu dentro de mim quando tocou o primeiro telefonema de um jornalista. A manchete do artigo ficou gravada na memória, de rejeitada à força inovadora. A história de uma mulher que transformou a demissão em triunfo. A jornalista investigou a fundo, sabia do contrato com a Derotec, da minha demissão silenciosa e até citou memorandos internos que de alguma forma vazaram para a imprensa. Eu não vou brigar, eu disse a ela no telefone. Mas eu não posso mais fingir que o que aconteceu foi normal, porque não foi. E eu sei que não estou sozinha. Quando o artigo foi publicado, a reação foi explosiva. Minha caixa de e-mail se encheu de mensagens, principalmente de mulheres, mas também havia mensagens de profissionais desiludidos. Isso me deu coragem para falar. Sua história é a minha história. O mesmo jogo, outros nomes. Eu deveria me sentir forte, vitoriosa, mas em vez disso senti o peso de algo mais profundo, porque não era só sobre mim. Nunca foi. E agora toda a indústria estava observando. 2 dias depois, Camila ligou. A Vanguard contratou uma empresa de RP para gerenciamento de crise. Ela disse. Eles estão tentando se adiantar. Estou esperando um comunicado a qualquer momento. Que seja, respondi. Mas não foi apenas um comunicado. Foi uma campanha massiva, posts em blogs. Avançando, aprendendo com o passado, construindo um futuro mais forte. Era um corporate vitevashing da melhor qualidade. Palavras vagas, eufemismos, nenhum nome mencionado, mas o subtexto era claro. E então Ricardo surgiu novamente. Uma entrevista em podcast. Como poderia ser diferente? Eu acho que vivemos em uma era em que as pessoas acusam muito rápido, ele disse com sua voz invariavelmente suave. Olha, eu cometi erros. Todos nós cometemos. Mas nem todo mundo é feito para suportar a pressão da liderança. Foi o que Ricardo declarou em sua entrevista em podcast. Suave, calculista, quase sincero.
Como se as pessoas às vezes interpretassem mal decisões difíceis. É apenas parte de fazer negócios. Tudo estava tão impecavelmente ensaiado que quase me deu vontade de gargalhar. Mas o que aconteceu depois? Nem eu esperava. Naquela mesma noite, recebi uma solicitação de mensagem de uma pessoa que eu não ouvia falar há mais de 10 anos. Adriana Flores, uma das primeiras cofundadoras da Vanguard North. Ela se aposentou antes mesmo de eu ser promovida a estrategista-chefe, mas seu nome ainda tinha um peso enorme na indústria. Sua mensagem foi lacônica. Isabela, estou acompanhando o que está acontecendo. Eu acredito em você. Se você não se importa, eu gostaria de me encontrar. Nós nos encontramos na manhã seguinte em um café tranquilo em Copacabana. Ela parecia mais velha, o cabelo tinha alguns fios brancos, mas na postura ainda se sentia uma força interior. Eu me demiti antes que Ricardo tomasse conta de tudo, ela me disse. Eu comecei a notar decisões que eu não podia apoiar. Mas eu não imaginava que ele fosse destruir tudo tão rápido. Você sabia? Eu perguntei. Eu suspeitava, ela confessou. Mas não cavei mais fundo. Não tive coragem. Não havia um pingo de fingimento em sua voz, apenas um arrependimento genuíno. Você não é a única que ele tentou apagar do mapa, ela continuou. Você é apenas a primeira que decidiu responsabilizá-lo. Então ela tirou um pendrive da bolsa. Aqui estão as transcrições das avaliações internas do Conselho de Administração dos últimos 6 meses do meu trabalho na Vanguard. Ela fez uma pausa, olhando fixamente para mim, e continuou. Elas vão confirmar cada palavra sua, se você decidir ir até o fim. Eu peguei o pendrive, minhas mãos ficaram repentinamente frias. Por que agora? Eu perguntei. Adriana olhou diretamente nos meus olhos. Porque chegou a hora em que a verdade terá mais defensores do que justificativas. E por que você me lembrou de como deve ser a verdadeira liderança? Em seu olhar, eu vi esperança e determinação, como se ela estivesse me transmitindo parte de sua força para que eu pudesse levar o que comecei até o fim. Ficamos em silêncio. 2 mulheres, 2 gerações, diferentes caminhos de saída de uma mesma instituição imperfeita. Naquela noite, eu abri o pendrive. Ela não estava exagerando. Havia avaliações alteradas, transcrições de reuniões onde Ricardo discutia demissões como manobras de distração para a mídia, e um arquivo chamado Plano de Reestruturação. Remover silenciosamente funcionários de alto risco antes da auditoria do IPO. Eu era um fardo não por causa do meu trabalho. Eu era um fardo porque sabia demais e fazia perguntas demais. Na manhã seguinte, encaminhei todo o conteúdo do pendrive para Renata. A resposta dela chegou na minha caixa de e-mail em apenas 3 minutos. Nós precisamos tornar isso público. Não é mais apenas a sua história, Isabela. É sistêmico. Você está pronta? Encarei a mensagem. Pronta? Não. Preparada? Absolutamente. A decisão não foi tomada levianamente. Naquele fim de semana, Renata e eu revisamos cada documento, cada e-mail, cada arquivo com data-hora, cada avaliação alterada. Verificamos minuciosamente a precisão de nomes, datas de reuniões, violações de políticas internas. Não estávamos apenas identificando irregularidades. Estávamos criando um precedente. Na manhã de segunda-feira, a história completa foi entregue ao Rocky Mountain Ledger, a publicação de jornalismo investigativo mais respeitada do país, juntamente com uma pasta de evidências contendo documentos internos. Simultaneamente, Renata apresentou uma denúncia formal ao Ministério do Trabalho do Estado de São Paulo e à Comissão de Valores Mobiliários, acusando a empresa de deturpar informações sobre funcionários e enganar investidores durante auditorias. Achei que entraria em pânico. Mas, em vez disso, senti uma onda de calma, clareza, liberdade. Em questão de horas, a história viralizou. Vanguard North acusada de repressão e fraude. Documentos internos vazados. De estrategista CEO, Isabela Souza incendeia a indústria. Assim, eu não era mais a mulher que foi demitida. Eu me tornei a mulher que se recusou a desaparecer. Por 3 dias seguidos, meu telefone explodiu. Ligações, mensagens, e-mails de jornalistas, ex-funcionários e consultores de Curitiba a Porto Alegre. Alguns chamaram isso de coragem, outros de suicídio de carreira. Mas, para mim, era uma necessidade. Na manhã de quarta-feira, Fernanda entrou no meu escritório com 2 xícaras de café e um sorriso radiante. Você explodiu a internet, disse ela, colocando a xícara na minha frente.
Eu não queria, respondi, sentindo-me como um limão espremido. É exatamente por isso que funcionou. Ela se sentou à minha frente. Como você está? Honestamente. Hesitei, sentindo-me exausta, mas também incrivelmente fortalecida. Eu sempre soube que você mudaria o mundo, disse ela baixinho. Só não esperava que a onda fosse tão grande. Ela não estava exagerando. No final da semana, 2 executivos de alto escalão da Vanguard North renunciaram. Fontes anônimas confirmaram que o conselho de administração sabia de tudo e decidiu permanecer em silêncio. O ex-diretor de RH divulgou uma declaração oficial confirmando os esforços sistemáticos da Vanguard North para diminuir as avaliações de desempenho e suprimir reclamações. A equipe jurídica soltou um comunicado público, prometendo uma reestruturação completa, e Ricardo foi sumariamente afastado. Sem notas à imprensa, sem uma palavra de defesa. Sua biografia no LinkedIn evaporou da noite para o dia. Nada de posts, 0 relações públicas, apenas um silêncio sepulcral. Mas não senti alegria. Nem por um instante. Porque nunca foi sobre vingança pessoal. Era sobre reconhecimento. Sobre os arquitetos silenciosos, os reparadores, os solucionadores de problemas que labutavam nos bastidores e foram descartados assim que ofuscaram as sombras. Era sobre reescrever o final da história para todos nós. Naquela sexta-feira à noite, Manuela e eu estávamos sentadas na varanda. O ar da primavera, tépido e suave, acariciava nossos rostos, enquanto pinceladas de laranja e violeta dançavam no céu. Mãe, ela disse, desviando os olhos do celular. Você está na TV de novo. Sorri, sentindo um calor reconfortante. Eu sei. Não está cansada da minha cara, não. Ela se aninhou mais perto, envolvendo-me com um abraço apertado. Não, acho isso incrível. Você não deixou que eles a tratassem como se você não valesse nada. Toquei gentilmente meus lábios no topo de sua cabeça, sentindo todo o peso de suas palavras, toda a importância do que ela viu e acreditou. Mais tarde, sentada à minha mesa, reli a carta da universidade em Curitiba. Eles estavam me convidando para falar em sua cúpula anual de mulheres líderes. O tema era como se tornar o arquiteto de sua própria força. Concordei, não pela atenção, mas porque a ideia importava. O jeito que sempre foi não significa que é como tem que ser. Um mês depois, a Vanguard North fez um acordo. Um acordo financeiro confidencial, um pedido público de desculpas e mais 3 demissões de executivos. Mas o mais importante, eles concordaram em criar um conselho de ética independente, implementar relatórios trimestrais de transparência e implementar novas proteções para os funcionários. Sim, não consertou tudo, mas foi um começo. Eles ofereceram uma cláusula de não divulgação, mas eu me recusei. Se eles pensaram que poderiam comprar meu silêncio, eles não me entenderam nada. Permaneci como CEO da Vermaré Strategies, que agora, em seu 2º ano, tinha uma base crescente de clientes, uma reputação construída sobre ética e uma fila de talentos ansiosos para se juntar à equipe. Mas acima de tudo, permaneci visível, porque histórias como a minha só importam quando são contadas, quando lembram aos outros. Você não está sozinho. O silêncio não é o preço da sobrevivência, e você decide quando sua história termina. Quanto a mim, não foi o fim. Foi apenas o começo. Eu compartilhei minha história não por pena. Compartilhei porque alguém precisava fazê-lo. Porque durante anos me disseram para ficar em silêncio, ser boazinha, ser grata pelas migalhas. E talvez você tenha ouvido mesmo no trabalho, em sua família, naqueles lugares onde sua voz era necessária, mas nunca bem-vinda. E aqui está meu pedido a você. Apoie aqueles que estão construindo silenciosamente. Fale nos comentários. Compartilhe qual parte desta história ressoou em você. Vamos transformar este momento em um movimento. Porque eu prometo a você que não sou a única Isabela, e você também não é. Para todos que já foram ignorados, subestimados ou desvalorizados. Não deixe a definição de valor de outra pessoa se tornar sua verdade. Documente tudo. Fale quando for importante. Vá embora quando for a hora. E nunca, ouviu bem, nunca deixe o medo ser a razão pela qual você se contentou com medo.